Cara, me conta aí pra gente iniciar então esse bate-papo. A gente tem muitos temas bacanas aqui que a gente quer entrar, mas me conta assim, como que foi, em que momento da tua vida, da tua trajetória aí, foi onde tu começou a deixar de ver a música como um hobby, né, como um gosto, como algo que tu fazia por curtição. Óbvio que tu ainda faz por curtição, né? Sim, sim. Mas em que momento foi que tu começou a enxergar isso como, putz, eu posso viver disso aqui, eu posso, né, ter a minha vida, a minha renda, enfim, realizar os meus sonhos aí, sobreviver, né, da música e dessa coisa que eu vejo como uma paixão. Teve um momento que te marcou, que te levou a pensar isso? Foi gradativo? Como é que foi esse processo? É engraçado, assim, eu sempre falo que, na verdade, a arte que me escolheu, assim, né? Talvez ali por criação, pela sociedade, assim, tinha tendência a fugir disso, né? Uhum. Então, não, isso aqui me falaram que não vai dar certo, né? Tipo, música é isso, música é aquilo. No meu caso, que era música, né? Mas qualquer tipo de arte passa por isso, né? Tatuador, desenhista, né? Verdade. Ah, a família, às vezes, começa a acreditar só depois que viu que tu consegue se manter, né? Financeiramente Uhum. com a arte. Antes disso, eles pensam que realmente é um hobby, né? Uhum. Eles não conseguem entender, alguém pagou pra fazer aula de bateria, alguém pagou pra fazer um desenho, alguém pagou pra fazer tatuagem, né? Sim. Então, como se o artista não tivesse algum gasto ou não tivesse um investimento, né? E às vezes, assim, a sociedade ou o pensamento, desde criança, eu comecei a tocar ali com 9 aninhos na igreja, né? Legal. E aí, com 12 anos, Bateria. bateria, sempre bateria. Só que eu não, né, a família não queria que eu fosse pra música por causa disso. Eles também não viam, né? Tipo, ninguém na minha família é músico, ninguém na minha família é artista, né? Olha aí, cara. E não viam isso como né, vai ser uma renda ou o cara vai viver disso, né? Uhum. E não julgo eles por causa disso, né? Eles não tinham ninguém com essa experiência, tipo, Sim. alguém aqui na família que fez isso e deu certo. Não tinha referência. Eles só tinham referência ao contrário, né? Uhum. Então, e eles ouviram isso também a vida inteira, assim como, Sim, né, sim. várias pessoas falam isso até hoje, né? Que a música não dá certo, que a arte não dá certo. Mas eu acho que quando tu cria alguma coisa, ou tu quer alguma coisa, né? A diferença é que talvez tu não vai ter a renda que tu tá olhando lá na frente, né? Tipo, não vou ser igual um jogador de futebol que vou ganhar essa grana. E eles também Uhum. tiveram que treinar, eles também tiveram que se preparar para isso. E com a arte ali eu fui ver que existe duas coisas assim para mim assim que eu acho que é bom e é ruim para mim, que eu curto fazer muita coisa, né? E eu gosto de tudo que eu faço. Então, a minha renda assim, que tanto aula de música quanto tocar na noite e a Barbini são três coisas que eu amo fazer. Tá. Eu não vejo assim como um trabalho. Legal. Só que às vezes o tempo tu queria fazer mais isso, mais aquilo, né? Às vezes eu queria estar lá expondo numa feira com a Barbines, Uhum. mas não vai dar porque eu vou estar tocando, Tem, ó. né? Mas é uma coisa que eu tô ciente disso hoje em dia, né? O cara não pode ganhar todas, né? Faz parte. E eu fui ver, assim, que a música fazia mais parte, assim, de mim. Eu acho que com 12 anos eu jogava futebol, assim, jogava muito futebol, claro que talvez não no nível profissional, né? Mas gostava muito de jogar futebol e pensava que nem criancinha pensava naquela época, né? Hoje as crianças já pensam mais nesse lance de youtuber, digital influencer e tal. Sim. Mas na época todo mundo queria ser jogador de futebol, né? Era o ápice, né? Era o Tipo, cara... o cara joga bola, vai ser jogador de futebol. Não fazia nem ideia como é que era pra ser um jogador de futebol, Sim. né? E aí eu com 12 anos eu vi que eu tava gostando mais da música do que do futebol, assim. Pô, mas foi cedo, né? Foi cedo. E aí eu tinha que ir meio que contra, assim, a família e tal, né? Tipo, Uhum. não, a gente não brigava por isso, mas ao mesmo tempo eles viam que eu não queria fazer o que eles queriam que eu fizesse, talvez, né? Sim. E aí eu tocava na igreja, aí conheci lá o baixista, o Matheus, que me apresentou o Stefano e tal, que ele era fora da igreja, não era na mesma igreja que a gente, né? A gente é luterano. E aí falou, cara, eu queria montar uma banda, não sei o que e tal. E eu não tinha condições nenhuma, não tinha batera, só tocava com a batera da igreja, não tinha violão, não tinha nada, né? E muito menos, meus pais não tinham condições de comprar, e nem se tivesse condições, eu não querer também, né? Sim. Uma que bateria, né? Quem toca ou quem já tocou sabe, não tem, né? Tipo, dá muito barulho, né? Então, Sim. ou tu vai ter que ter um lugar pra deixar ela, ou, né, talvez a bateria eletrônica, mas mesmo assim ela dá barulho. Ou é um valor muito alto também, né? A bateria é um dos instrumentos que tudo é caro, né? Um par de baqueta é caro, a Sim. pele é caro e tal. E aí eu pensava, mas hoje eu vejo que eu pensava isso, claro, na época, né, o cara era criança, mas eu pensava, acho que nunca vai ter como, né? Porque eu não tenho condições, meus pais não têm condições, vou ter que viver com as coisas emprestadas, né? Uhum. Mas aí eles, não, vamos fazer que vai dar certo e tal. E daí a gente começou a tocar junto, eu, o Matheus e o Stefano. Ele com 12, se não me engano, 12, mas tocava de brincadeira. E o Stefano e o Matheus já sabiam mexer nessas coisas de estúdio, assim, né? Home studio, né? E a gente começava a gravar pra nós, gravava lá pra nós e tal. E no meio disso tudo,
eu fui acho que me interessar por violão, e meu cunhado que é pastor, né? Daí Elbi já tocava violão. Entendi. E aí me mostrou uns acordes, só que daí só quando eu via ele, né? Eu podia treinar aquilo lá, ou quando eu pegava o violão emprestado dos guris, né? Uhum. E aí eu via, talvez, vídeo, assim, via um vídeo, né? Tipo, DVD, tinha, né? Na época não tinha YouTube, né? Porque a internet era discada. Aí via, assim, o vídeo, pausava o vídeo, via a posição dos dedos, tentava tocar, assim, né? Bem fácil de aprender. É. E aí, eu só pensava, cara, se violão eu não consigo ensaiar, né? Sem violão, imagina batera, né? Tu usa as duas mãos, os dois pés e tal. E aí foi indo, até que surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa escola, né? Como... ganhei bolsa numa escola, para estudar numa escola. Tá. Com 15 anos, uma escola da rede sinodal, rede privada, que eu ganhei bolsa para tocar bateria na orquestra, né? Pô, que legal. Tu ganhou a bolsa por causa da... Para tocar bateria na tocar na- orquestra. Que legal. E o Edson lá, que é um irmãozão assim pra mim, ele era o maestro da orquestra e diretor da escola. E ele deu uma maior força, assim. Cheguei lá, Entendi. falei, não tem bateria, não tem nada. Ele falou, não, vai ser o batera da orquestra e tal. Tinha outros bateria que a gente revezava. E acho que eu fiquei ali meio ano, assim, estudando. E ele falou, tu vai começar de tarde a dar aula de bateria aqui. Uhum. Eu pensei, como eu vou dar aula de bateria? Porque, tipo assim, eu aprendi a bateria como autodidata. E ali com 12, 14, 15, que eu já ganhava um cachezinho, assim, tocando baile, né, de noite, assim. Eu usava esse dinheiro pra fazer aula de bateria, mas eu tinha que fazer escondido, né? Ou, tipo, era em Lajado, eu tinha que pegar a bicicleta e ir até Lajado. Ou teve Caramba, amigo cara. meu que pagava passagem de ônibus, né, pra mim ir e tal. E aí, na época eu estudei com o Luciano Schmidt, o Sica, né? E fazia às vezes, assim, fazia 2 aulas, 3 aulas, do jeito que dava, né? Uhum. E Tá, não- mas tu já, nessa época, então, tu já conseguia fazer uns bailes ali e ganhar um Isso, cachezinho pra ganhava. Tipo, pagar tuas aulas, cara. O cara tocava 4 horas, ganhava R$ 50, né? Pô, E aí, na época, mas pra um claro, adolescente de 14 anos, né? Tipo, pra mim, assim, né, na verdade, o dinheiro era uma consequência, né? Eu queria aquele sim, dinheiro pra poder fazer uma aula, né? claro. Mas ainda tava distante, né, de tu conseguir comprar aquele instrumento, né? Sim, sim. Ou de, tipo assim, como é que eu vou viver disso assim, né? Uhum. E aí, no fim, foi indo, assim, esse lance de tocar na noite, né? Comecei a dar aula lá no colégio com 15 de bateria, né? E aí, até que chegou o momento que eu tive que sair da escola, né? Aí eu rodei, perdi a bolsa, porque eu só queria saber de tocar, né? Essa parte tirem as crianças da sala. Aí eu rodei e perdi a bolsa na escola. E igual eu tinha que trabalhar, né? Pra ajudar em casa e tal, Sim. pra me manter. Com 16 eu já podia trabalhar, né? Aí comecei a trabalhar, então, uma fábrica de roupa e tal, na produção, estudava de noite. Só que aí de noite era, né, o momento que eu ensaiava e, com os guris ali, tocava e tal. Uhum. E aí foi faltando aula de novo, né? E sempre naquele lá, tipo, meus pais falando, ó, além de tá faltando trabalho, né? Às vezes faltava, porque eu não acordava, né, pra ir trabalhar. Sim. Tá faltando aula também, né? Vai ser isso mesmo. Eu falei, pior que a gente só vai saber tentando, né? Não tinha outra opção, assim, era o que eu queria, né? E aí, no meio disso, então, me convenceram, como eu gostava, assim, mais de estilo, de roupa, de cabelo, essas coisas. Eu sabia que eu ia pra um lado, assim, de ter um estilo diferente, porque eu gostava só das coisas diferentes, assim, né? Legal. Cabelo diferente, roupa diferente. Aí eu fiz curso de cabeleireiro. Olha aí. Boa. Que eles falavam, tu curte, né, se arrumar, mais vaidoso e tal. E aí eu fiz, assim, meu irmão de parte de pai é cabeleireiro, né? E aí cortava o cabelo da galera, tipo, e eles ali, nisso eles me ajudaram, né, meu pai e tal, mas meio que assim, talvez ele vai gostar disso, vai ver que vai entrar uma grana e vai desistir da música e da arte, né? Entendi. E foi o contrário, né? Eu comecei a gostar mais da música e usava esse lance do cabelo, né, de barbearia e tal, pra fazer trabalho voluntário, né? Aí então, cortei cabelo na clínica central aqui, né? Orfanatos, assim. Então foi onde eu comecei a ver, nos orfanatos, assim, na escola, foi onde eu comecei a ver que eu gostava mais de criança, assim, né? Entendi. Que alguma Tá, coisa tinha, né? Que idade foi isso? Eu tinha 16 Tava por com aí, 16, mais ou quando eu menos. fiz o curso de cabeleireiro. Tá, e cara, como é que foi, assim? Porque aqui a gente já tá entrando um pouquinho nessa parte social também, mas como que foi, assim, se despertar? Porque, cara, pensando assim, não é normal, não é natural pra todo, né, pra todo adolescente de 15, 16 anos já tocava de noite, Claro. estudava, tu já tava dando aula ali, né, aprendendo e dando aula ao mesmo tempo, e tu ainda tava usando a tua habilidade que tu tava aprendendo nova, então ali que poderia ser, tipo, a tua graninha pra, sei lá, comprar Sim. tuas coisas, tu já usava essa habilidade não só pra ganhar grana, mas já começou, então, a usar isso como projeto social, né? Assim, tem alguma coisa que te motivou isso? Como que foi esse processo, assim? De onde que começou a primeira vez aí, pô, ir lá no Tu sabe projeto? que uma coisa eu tenho certeza, que foi Deus, assim, eu acho, porque, Legal. né, pro cara fazer aquilo ali, ninguém me ensinou, assim, tipo, tem que ajudar os outros, claro, sempre respeitei, assim, tipo, né,
Mas eu tive uma infância meio turbulenta, assim, então, em casa e tal. E eu acho que hoje, assim, mais velho, né, que o cara já procura o autoconhecimento, assim, eu vejo que que eu não queria que as crianças tivessem a infância que eu tive, em algumas partes, assim, né? Entendi. Eu sempre fui abençoado, assim, de amigos e tal, né? A minha infância foi bem legal, jogando futebol, brinquei mesmo, assim, que nem criança. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que era isso, assim, meu refúgio, né? Tipo, quando eu tava mais triste ou alguma coisa incomodando, era onde eu mais queria fazer coisa pra ajudar, sabe? E não era assim, claro, na época nem tinha esse lance de status, né? Não era pra ganhar status ou pra, Sim. o cara ajuda todo mundo. Bem pelo contrário. Eu não sabia também. Acho que uns 20 e poucos anos que, né, fazer terapia e tal, que a gente foi mexendo nos pontos, assim. Entendi. Mas eu via que me fazia muito bem. Eu acho que talvez pra me tirar daquele pensamento, né, não vou ser músico, eu não tenho condições. Aí eu chegava nesses lugares, né, eu via que eu tinha tudo, na verdade, né, tinha pelo menos uma família, né, por mais que meu pai e minha mãe não queriam que eu fosse artista, eu ainda tinha pai e mãe, né, aquelas crianças do orfanato não tinham, Não tem. ou por mais que, eu cortava cabelo ali meio que eu gostava, mas ainda sabia que eu não ia levar aquilo aí pra vida, pelo menos eu sabia que os caras lá não iam ter condições de cortar cabelo fora dali, né, Sim. ou que talvez não teria outro profissional de cabelo que iria lá, né, naquela época. Então não tenho certeza que eu fazia assim porque me sentia bem, até Legal, hoje, cara, assim, né. legal. E era na fase mais ruim, assim, né, tipo, quando eu tava mais, assim, pra baixo e tal. Hoje eu tenho a corrida como uma terapia, né, tenho a Boa. psicóloga, tenho as tatuas são uma terapia pra mim. Mas na época eu acho que era isso, assim, era um trampo voluntário, não tá dando as coisas muito certas, vou procurar um negócio pra fazer, assim, né? Aí é de bike, ou sei lá, dava um jeito de chegar até lá, né? Caramba, que legal. E eu não tocava violão só de brincadeira, então não tinha como, assim, eu ir lá tocar violão ainda naquela época, 16 anos ali, né? E daí com 15 eu ganhei o primeiro violão da minha avó, né? Ganhei o primeiro violão, e aí sim, né, comecei a conseguir ensaiar, né, os guris ali que eu tocava, já tanto da igreja quanto fora, né? Me ajudavam. E aí, uma coisa assim que ajudou muito foi o círculo de amizade, assim, né? Tipo, eu sempre fui o mais novo da galera do bairro, né? Então, todos os problemas que eu podia ter tido, claro que tive também, mas tentação da noite, tentação da rua, né? Ah, aquela coisa que o pai se preocupa com o filho, né? Assim, com quem que ele vai se meter, com quem que vai se envolver e tal. Isso meus pais confiavam muito, assim, eles sabiam com quem eu andava. Legal. E essa galera que andava comigo, assim, tipo, hoje eu devo ter 2 amigos de infância que têm a minha idade, um pouquinho mais. Mas a maioria tinha muito mais, né? Tipo, talvez uns 7 anos a mais que eu, né? Entendi. Então tudo que eles fizeram de errado, eles antecipavam pra gente, né? Sim. E aí aquilo ali me ajudou muito. Então, tipo, eu cheguei na noite, quando eu via coisa que eu não gostava e tal, eu já tava acostumado. Eu pensava, não, beleza, já me falaram que isso aí não dá certo, então eu não vou Já tentar. tava Não tinha essa preparado. curiosidade, né? E aí, isso ajudou muito também na hora de, tipo assim, não, quero ser artista, né? E aí, se eu não me engano, com 16 para 17, a gente fez a banda Link, então. A gente fez a banda Link e ainda estava no ensino médio, né? Como eu tinha repetido um ano. E trabalhava, né, na produção ainda. Não vivia de música, né? Entendi. E ali foi legal a história da banda, que a gente, antes de fazer o nome Banda Link e tal, a gente tinha os amigos que tinham banda há mais tempo, tinha os amigos que já tinham banda que tinham sido meio famosos e tal na época, assim. E a gente antecipava esse problema, né? Tipo, como é que é depois que lançou uma música? Como é que é gravar uma música? Ou como é que é cobrar, né? Tipo, o que eu vou cobrar pra tocar, né? Sim. Que era a maior dúvida, e é a dúvida de muita gente que começa hoje na música. E daí eles falaram, não, tem que cobrar isso é a média e tal, tem que ver quanto vocês vão gastar, tem que... E daí foi legal que a gente fez. Hoje eu vejo, assim, que foi uma coisa legal que a gente fez, que a gente cobrava pra tocar, e essa grana que a gente recebia, a gente não pegava pra nós, né? Por um lado foi ótimo, tipo, a gente guardava essa grana pro caixa da banda. Tá. Então, a gente já via que, não sei assim como, assim, deu start na gente, a gente já via que, tipo, um vídeo tinha que ser de qualidade, né? Entendi. Pra ti, assim, não, eu quero ter uma banda, pelo menos meu vídeo tem que ser bom. A foto tem que ser de qualidade. E ao mesmo tempo a gente não tinha condições de fazer tudo isso com qualidade. Mas a gente tinha, né, uma rede de amizade muito boa, que graças a Deus eram profissionais incríveis, né? Hoje todos, né, que ajudaram a gente ainda vivem disso, né? Tipo, de vídeo, de foto e tal. Legal. E aí então a gente era, assim, a gente era os queridão ali da época que conseguia as coisas assim, né? Tipo, os caras gostavam da gente, ou a gente, sei lá, a gente vai fazer 3 shows, depois a gente paga, né? Uma coisa assim. Aí depois, com o tempo que a gente já tinha uma grana no caixa, a gente investia isso na banda, comprava sem fio, comprava fone, comprava um notebook melhor e tal, né? E aí então com 17 a gente fez a Link, só que a gente não sabia que ia ser tão rápido assim, que a galera ia aceitar, né? Porque é muito difícil tu fazer uma música e
a galera aceitar ou pegar, assim. A gente Sim. aqui na região é meio, né? Ah, não, a banda daqui não vamos dar bola, né? Claro. Normalmente é assim, normalmente o cara vai pagar o triplo de uma banda daqui pra um cachê, uma banda de fora, né? Uhum. Né, claro, talvez vai chamar mais gente, mas não vai dar oportunidade pra banda que tá começando, Mas né? é que tá, vou pegar esse gancho aí, porque isso não acontece só na música, cara. Isso acontece com qualquer Isso, tipo de qualquer profissional, profissão, né? qualquer Normalmente profissão. o cara que é de fora que tu não conhece. Porque, pô, uma coisa é o Rick, filho do fulano, do ciclano, amigo. Tu vê o cara de fora, cara, o cara pode ter a metade do teu talento ou da tua dedicação na música, mas assim, como tu não conhece, muitas vezes a galera tende a valorizar mais o que é de fora do que a gente tá interna, né? Então, isso é profissional, isso é com tudo na área, né? Qualquer Então, profissão, né? eu acho que o gancho às vezes é melhor pra gente, quando tá no início, se posicionar fora, se tem essa possibilidade, hoje que o digital permite, às vezes é melhor tu se posicionar fora, tu ganhar autoridade e reconhecimento fora, porque daí depois em casa tu ganha também, né? Claro. No caso de vocês, naquela época ainda não tinha, né? Então tinha que se virar como Sim. dava por aqui. E foi Mas- legal assim que a galera legal. aceitou, né? Tipo, aceitou assim.